E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo de 2026 aqui nesse canal, esse vídeo mais longo. É claro que o Shorts já tá rolando, o Reels também lá no Instagram. Então se você ainda não segue, é @opauloescarano. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E eu queria te pedir, se isso faz sentido pra você já se inscrever nesse canal e já deixar o seu like nesse vídeo. Ou então se você quiser esperar até o final desse conteúdo, eu garanto que o seu like vai valer a pena. Pra você não custa nada, mas você me ajuda muito fazendo isso. Se inscrevendo, dando seu like, tanto aqui quanto nas outras redes, deixando ali o seu coraçãozinho, às vezes comentando. Se você quiser deixar o seu comentário também é muito importante para mim, para balizar também se o que eu tô trazendo é relevante para você e se tem alguma forma melhor de fazer isso. Deixa a sua opinião aí, não tenha medo não, eu garanto que eu vou responder todo mundo, tá bom? Sem mais enrolação, vamos pro conteúdo desse vídeo. Eu tô seguindo na maratona da semana, daquelas semanas de comece na programação, na plataforma onde eu tenho o curso lá que eu comprei, tá? Não vou divulgar a plataforma aqui agora porque não faz sentido, né? Não é publi. Se vocês quiserem depois eu mando aí pra vocês, mas é uma ótima plataforma, é um ótimo curso, tem uma boa didática e eu vou tentar trazer pra vocês um pouquinho do que eu tô aprendendo essa semana, que é muito relevante. Então vamos pra tela do computador aqui que eu vou mostrar pra vocês, beleza? Valeu! Maravilha! Então vamos lá. Gente, o que eu vou trazer é um conteúdo bem simples, mas é algo que eu aprendi nessa semana, me chamou muita atenção porque é um efeito visual muito legal de implementar no site. Talvez você esteja criando uma landing page aí e queira dar um impacto visual para o teu cliente. Eu acho que isso vale muito a pena você testar, né? É algo muito legal de visualizar, tá? Antes de mais nada, essa aqui é uma página simples, tá? Só para mostrar para vocês, uma página com 3 imagens, tá bom? Tem um campo aqui de texto, eu coloquei aqui um resumê do que é o meu perfil, né? Era para ser alguma coisa focada em alguma página de contato, né? Para conhecimento, perfil, alguma coisa assim voltada para emprego, mas enfim, é só um teste, né? Então eu coloquei aqui uma breve descrição, aqui a estrutura não tem nada demais, eu vou mostrar para vocês já ali no HTML, e é isso. Tá, então aqui no HTML, ó, se você for ver aqui, de estrutura não tem muito o que falar. Então o que tem de novidade aqui é o que? Eu estou usando algumas fontes diferentes, que é o que dá o layout um pouquinho melhor também, né? Para tirar aquela fonte sans serif, né? Comunzona. Coloquei 2 fontes que vão diferenciar, mas o conteúdo em si é muito básico. Então a gente tem o body, né? Que é tudo que engloba todas as seções do site, tá? E aí eu dividi por section de novo, tá? Então a gente tem aquela primeira imagem rodando aqui nessa primeira section. Tá? Eu coloquei 2 classes aqui, eu vou explicar para vocês depois. Então IMG e IMG1, tá? E aí dentro dessa imagem tem uma div com uma class phrase, que é o que vai gerar aquela frase que fica no centro, tá bom? Então essa é a estrutura de cada imagem, tá? Então vocês vão ver que a estrutura das imagens vai se repetir, tá? Só vai mudar a classe e a frase no centro. Eu vou mostrar aqui já mais para baixo. A estrutura ali do parágrafo, que tem aquela parte de texto, vai ser essa section aqui com a classe text, tá? Dentro a gente vai ter um H2, que é o título, e alguns parágrafos que está descrevendo ali todo o texto que foi escrito, beleza? Depois, segunda imagem, tem mais uma section, repete lá de cima. A única coisa que mudou, que nem eu falei para vocês aqui, é que a segunda classe, em vez de estar lá IMG1, é IMG2. Para quem já está mais habituado, provavelmente já sabe por que eu fiz isso e eu vou explicar daqui para frente. Se você não entendeu, não tem problema, só segue o vídeo que você vai entender mais para frente. Temos um textinho no meio, então se você reparar aqui, ó, tá vendo esses textos aqui, tá? É essa estrutura aqui, ó, esse text. E tem 2 classes também, porque eu vou explicar mais pra frente, mas tem algumas coisinhas diferentes aqui nessa segunda classe que estão sendo aplicadas ali no estilo, tá? Então, temos esse primeiro texto aqui, que vai ficar entre as imagens. Aí tem mais uma imagem, a imagem 3, um outro texto e a imagem 4. Então, super simples o HTML, tá bom? O que vai diferenciar agora quando a gente vem no estilo, que é o CSS. Então, o que está acontecendo, tá? Por que eu criei aquelas imagem 1, imagem 2, imagem 3, aquelas classes diferentes? Para cada classe daquela lá, eu coloquei uma imagem. Então, dentro da imagem 1 tem o background image, né? Usando aqui o URL, coloquei aqui a imagem que está lá aparecendo, que é do headphones, tá? Imagem 2, coloquei a outra, que é como título job. A imagem 3 tem um smartwatch, e a outra tem um notebook no final. Então, para cada imagem eu criei, para cada classe, né, eu coloquei uma imagem diferente. E por que eu criei uma classe genérica IMG? Porque é nela que a gente estilizou como a imagem está se comportando dentro do site. Então aqui dentro da classe eu coloquei aqui um height, que é a altura da imagem, de 100 VH. E o que isso significa? Que
a hora que o site carrega, a imagem ela pega todo o espaço disponível na altura, na tela do meu usuário. Então, independente se ele está vendo numa tela gigante ou numa tela de notebook, que nem é aqui a minha, por exemplo, a hora que ele carrega, a imagem vai se adequar 100% no campo de visão da tela, tá? No espaço disponível da tela, beleza? Do navegador. Aí você rolou, beleza, tem um outro aqui, mesma coisa a segunda imagem. Então, todas as imagens estão pegando 100 VH. Ó. Se você clicar aqui, você colocar alinhar certinho, ela ocupa a tela inteira, tá vendo? E por aí vai. Todas elas estão assim. Então por isso que eu criei uma classe genérica, porque aí eu estou estilizando todas as imagens de uma vez só, tá? A classe específica é para apenas colocar a imagem no HTML através do CSS, e a genérica é para estilizar e dar o formato que a gente precisa. Então continuando aqui, ó, para deixar a imagem centralizada, eu usei o Background Position Center, tá? E o size, esse Background Size, ele determina como que a imagem se comporta quando ela atinge o limite máximo, tá? Então aqui o cover quer dizer que a imagem vai se adequar ao espaço disponível. Se eu deixo no default, a imagem do jeito que ela tá, como essa imagem não é muito grande, ela começa a repetir, tá? Então se por exemplo eu tirar aqui esse cover, você vai ver que, tá vendo aqui, ó, ela começa a repetir aqui dos lados, então não fica legal, tá bom? Então vou só dar um Ctrl S aqui, cover, ficou, perfeito. Também coloquei um display flex nesse elemento da imagem, tá? Porque esse box de imagem é o que tem a nossa frase também. Então, para deixar a frase justificada, alinhada no centro e ao meio, esse display da imagem, esse box de imagem, esse MG, ele tem que ser flex. E aí eu utilizei o Justify Content Center para deixar alinhado no meio, e o Align Center, Align Items, né, Center, para deixar alinhado ao centro, tá bom? Então, por isso que tá dessa maneira aqui, ó, essa caixinha de texto aqui, tá? Aquele display flex é só para alinhar essa caixinha de texto, beleza? Maravilha. A classe phrase determina o estilo dessas caixinhas de texto, tá? Então você pode ver que tem o background color, a cor do texto, ele tem um padding de 10 pixels, um font size ali de 4 rem, né, que é o tamanho relativo ao navegador. Eu coloquei aqui também um font family, que tá pegando essa variável, tá? Então, aquelas fontes externas que eu coloquei dentro do HTML, elas estão sendo chamadas aqui no CSS em forma de variável. E aí, quando eu vou utilizá-las, eu puxo dessa maneira aqui, tá? Coloco var, texto. Mais fácil do que eu ficar colocando font family, abre aspas, escreve tudo. Toda hora eu tenho que ficar escrevendo. Então você vai ver que eu usei mais vezes isso, né? Aqui no phrase eu usei, no text também. Então coloquei aqui o font family de título. Depois a gente vem pro text, que é aquela parte de texto, tá? Aquele espaço. A gente colocou um pad de 30 pixels. Isso é só para separar ele aqui da borda, tá? Para dar um paddingzinho aqui. E o font family, que é a fonte que eu determinei para o texto. Esse texto também tem o H2 dele. Então o H2 eu coloquei em Text Align Center, que é o que faz ficar o título no centro. E os parágrafos eu coloquei como Justify, para não ficar aquela coisa muito discrepante aqui no alinhamento da direita, tá bom? Aí é gosto, tá? Só gosto mesmo, não tem nada de especial. E aí a última classe que tem aqui é o destaque, né? Que o destaque é referente aos textos que estão aqui, ó, entre uma imagem e outra. Porque eles estão usando a classe text também e estão com esse pad em 30 pixels, né? E também estão com a fonte que eu determinei. Só que eu precisava de algumas características a mais. Então se eu colocasse aqui no text, ele ia alterar inclusive esse texto todo aqui, meu parágrafo, entendeu? Então por isso que eu criei uma classe a mais, para poder colocar características mais específicas. E nisso eu coloquei mais 30 pixels de padding para dar um espaço maior e mais destaque, tá? Alinhei o texto ao centro, aumentei um pouco a fonte e o background color deles é que muda ali um cinza mais clarinho e a cor mudou para um branco, um pouco menos branco, é um cinza muito claro, tá? Mas não é branco. É isso. Essa é a básica, a estruturação básica para chegar nesse layout do jeito que ele tá bom? Qual que é o conteúdo interessante, que agora é a parte que eu queria mostrar para vocês. A gente vai fazer um efeito aqui que se chama Parallax. E qual que é a ideia desse efeito? As imagens vão ficar fixas e o que vai rolar na tela é só o conteúdo. Não sei se vocês já repararam no site da Apple. O site da Apple usa muito isso, o efeito Parallax. Parte desse efeito que a gente vai fazer aqui, né, em que as coisas ficam meio estáticas, mas o fundo parece que vai se mexendo, ou ao contrário, e aí vai dando aquela sensação de que a página parece que está meio que flutuando, parece que os conteúdos estão meio que ali, soltos assim na tela. Então a gente vai fazer isso agora, beleza? Então vamos lá, para a gente fazer esse efeito,
é um único parâmetro que a gente vai adicionar aqui na classe de IMG, na classe da imagem, tá? E é muito simples. Por que eu vou adicionar aqui na IMG? Porque essa classe está interferindo em todas as imagens. Lembra que eu falei que é a classe genérica que está para todas as imagens e está formatando? Então a gente vai colocar aqui porque nós queremos esse efeito em todas as imagens. Se você quiser replicar e colocar em uma imagem sim, em uma outra não, então você tem que colocar em classes diferentes ou usar IDs, né, no CSS para pegar imagens, algumas imagens sim e outras não, tá? Então é basicamente isso. Aqui, como eu quero em todas, eu vou colocar em todas. Então, o atributo que a gente vai usar vai ser o background. Aqui, ó, background attachment. Então, ele a gente vai deixar com o valor fixed. E olha só a mágica que vai acontecer agora. Agora, quando a gente desce o nosso site, olha só. O que está rolando na tela é só o conteúdo. As imagens estão sempre fixas. Então dá a entender que o fundo está sempre parado e é o nosso conteúdo que vai passando por cima dele. Cara, não sei se você curte, mas eu achei muito legal esse efeito e eu queria muito mostrar para vocês. Muito legal mesmo. E é isso, gente. Era único e exclusivamente isso que eu queria mostrar para vocês nesse primeiro vídeo. Óbvio, lembra, o desafio da semana vai sair no final de semana. Tô completando a semana de estudos 3 agora e vai sair o desafio da semana. Porém, essa semana vai ser um pouquinho diferente. Vão ser mais de um desafio, então são desafios curtos. Então os vídeos vão ser mais curtos também, parecidos com esse, tá? Mas vão sair aí no final de semana. Eu pretendo colocar até durante a próxima semana também. E para que você não perca esse conteúdo, eu vou deixar aqui a minha sugestão mais uma vez. Clica no botão de se inscrever. E se você gostou desse conteúdo que eu trouxe para você, já deixa seu like aqui nesse vídeo. Mais uma vez, não custa nada para você, mas você ajuda muito aqui o meu canal. Você me ajuda muito impulsionando esse conteúdo. E, óbvio, né, esse conteúdo sendo impulsionado, o conhecimento chega a muito mais pessoas. E quando a gente se ajuda em conhecimento, a gente cresce todo mundo junto. Beleza? Valeu e até a próxima!